Marcos 14, 32, eu queria que vocês lessem comigo aí, glória a Jesus, graças a Deus. Está escrito assim a palavra de Deus. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orava, para que, se fosse possível, afastada dele aquela hora. Ele dizia: ó Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Tu dormes, Simão? Não pode vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou-se e achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhe: dormi e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o traidor. Graças a Deus. Presta bem atenção, meus irmãos. Todavia, e em todo tempo, desde quando Deus começa a se entristecer com a 13ª parte dos anjos, descendo do céu com rebeldia, através da grande manifestação de ira de Lúcifer, o grande anjo de luz, Deus começou a sentir uma tristeza no seu coração, porque o próprio Deus ainda não tinha lidado com justiça sobre os céus. E agora, o próprio Deus, ele tem que andar agora conforme a tua justiça e punir os anjos que se rebelaram contra a sua majestade, que se rebelaram contra o seu reinado. Pois bem, nesse exato momento, há uma guerra no céu. Lúcifer se intenta em colocar um trono acima do próprio Deus. E agora, esse Deus está sentado diante da sua formosura e colocando os seus anjos à pronta batalha. Nesse exato momento, acontece uma guerra no céu e esses anjos se perdem diante do juízo de Deus. É agora tomado pela serpente que, por uma cauda só e um grande dragão, arrastou a 13ª parte das estrelas do céu. Caiu esses anjos num abismo profundo, e nesse abismo profundo era um lugar onde chamava-se terra sem forma e vazia. Esses demônios que agora se transformaram em demônios, eram anjos de luz e agora se obscureceram em trevas, estão agora amarrados dentro de calabouços e também ali totalmente tomado pela ira de Satanás, agora luz se tornando o diabo, o enganador das almas. Nesse mesmo instante, Deus está triste no céu, porque Deus viu entender alguém que tentou bater contra o seu trono e agora o céu está calado, porque agora os anjos que adoravam a Deus, Lúcifer como grande orquestra maestra do céu, está agora o céu em silêncio, o louvor está em silêncio. Alguns anjos, quem sabe, está triste nesse exato momento, e agora os anjos entendem que o próprio Deus está chateado, que o próprio Deus está triste. Então, nesse exato momento, o céu não poderia parar a sua festa, o céu não poderia parar o cântico, o céu estava uma forma triste de ver como que pode entender que no meio da justiça pode nascer a injustiça, porque dentro de Lúcifer se achou iniquidade nele. Agora, passou-se o tempo e Deus está no céu entendendo que alguém precisa adorá-lo, que ele precisa receber adoração. Ele olha em Gênesis capítulo 1, uma terra sem forma e vazia, uma terra que está agora sem forma e vazia. Havia somente trevas à face do abismo, mas ainda o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O abismo foi lançado aos demônios, ou agora os anjos que se tornaram demônios,
E é por isso que essas águas estão cercando a face do abismo, como se fossem prisões. Como diz em 2 Pedro, que mesmo ele poupou os anjos e lançou sobre prisões, assim o próprio Deus se fez. Nessa terra sem forma e vazia, no livro de Gênesis capítulo 1, Deus começa a entender que no meio da terra é necessário agora essa terra ser mudada. É hora dessa terra colocar forma, é hora dessa terra entender que tem um moldador diante da olaria. Agora a terra moldada, Deus começa a construir na terra uma face das águas e começa também a separar águas e águas. Deus, com sua autoridade e o seu poder, começa a criar os pássaros no céu. E também o Senhor começa também a colocar de sua dimensão as ilhas, os oceanos, as árvores do campo. E agora Deus, ele vê que tudo era bom. Então o Senhor trabalha nesse exato momento e agora o Senhor começa a entender que tudo era glorioso aos seus olhos. No entanto, quando cai um passarinho de uma árvore, quem sabe, o próprio Deus olha para o Éden e vê que falta alguma coisa. Deus, ele entende que está faltando alguém e começa o próprio Deus, quem sabe, tomar com seu pé de latão reluzente, descer no Éden e pisar no barro do Éden e começar a moldar um boneco de barro. Esse mesmo boneco de barro, mais alguns dias à frente, começa agora a se tornar alma vivente. O Espírito do Senhor soprou nas suas narinas e se tornou alma vivente. Adão se levanta no Getsemane, no Éden, e ali Adão, dentro do Éden, começa a andar no Éden, e ali vendo Adão andando e vendo que tudo era formoso. No entanto, Adão agora começa a dar nome aos animais. Quem sabe, Adão olha para um bicho pescoçudo e olha para ele e diz: esse vai chamar girafa. Legal, bom nome, girafa. Quem sabe ele olha os cantos, as pombas voando e diz: pomba, que coisa linda, pomba. Quem sabe ele olha também algo nadando no fundo do mar, ele olha golfinho. Bom nome, será golfinho. Ali Deus colocou agora e fez o homem e deixou a terra conforme a submissão do homem. O homem tinha poder sobre a face da terra. Adão está passando no Éden e agora a Bíblia diz que o livro de Salmos, que Davi ele conta uma história dizendo que esse Criador, se você subir às alturas do céu, ele lá está. Se você descer, lá ele está também. Então agora Davi começa a entender que não tem como fugir de Deus, que ele conhece todos os pensamentos, que ele conhece todas as coisas. Então nesse exato momento, Jesus está olhando do céu, o próprio Deus olhando do céu, e quem sabe Jesus está muito alegre, porque agora Deus faz um homem conforme a sua semelhança e imagem. Esse mesmo homem está andando no Éden, e agora esse homem ele se sente tristeza, porque quem sabe ele vê um papagaio bicando com o outro, ele vê também ali um leão lambendo a leoa. Então esse homem ele se sente uma tristeza, porque dentro dele ele se sente algo precisando se saciar também. Então o próprio Deus, conhecendo o coração do homem, conhecendo o teu coração, meu irmão, ele sabe de todas as coisas. Então ele coloca um sono profundo em Adão. Adão cai, adormece e depois levanta do lado da sua costela, tira os ossos dos seus ossos, carne da tua carne, a disjuntora Eva, aonde os dois começam a sentir o laço de amor e o laço de fraternidade de homem para com mulher e de mulher para com o homem. Igreja do Senhor Jesus, por que a mulher foi feita da costela do homem e não da cabeça? É simples, porque se um homem quebrar a tua costela, ele anda torto. Então a mulher foi feita para disjuntar o homem, para colocar o homem diante de um estribo, diante de uma coluna. Ou seja, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com sua própria mão. Nesse mesmo instante, a Bíblia diz que quem está jogado no meio das trevas, da mesma terra que era sem forma e vazia, estava alguém que estava preso lá, mas tinha ainda preso no sentido figurado, porque poderia se manifestar e incorporar em almas, incorporar em coisas. No caso, Satanás incorpora dentro de uma serpente, e a Bíblia diz que tem uma árvore no meio do jardim, aonde o próprio Deus ordenou para que ninguém viesse a comê-la, de nenhum fruto dessa árvore, porque se comer abrirão os seus olhos. Nesse mesmo instante, essa mesma serpente chama a Eva, o vaso mais fraco, a mulher, o vaso que se for por uma cantada bonita, cai com certeza. Uma mulher que não resiste uma cantada, uma mulher que não resiste alguém tratar ela com carinho, como foi com a serpente. Chegou astutamente
e trouxe essa mulher a ser também levar a condenação e também por si só levando o homem a ser condenado. Então agora o céu começa trevas e o próprio Deus começa a chorar novamente. Por quê? Porque agora acabou de se levantar os anjos caíram e agora a outra criação que Deus quis o louvor, que Deus quis a glória seja manifestando diante dos seus lábios, agora cai novamente também. Agora o mesmo diabo que fez com que os anjos perecerem, também agora faz o homem perecer. Nesse mesmo instante agora, nesse exato momento, acontece algo. O céu está triste. Agora o próprio Jesus fala com teu pai fala com o filho. Agora olhamos eles, agora brilham seus olhos. Será como nós, saber do conhecimento do bem e do mal. Por que aquela árvore estava lá? Por quê? Por que Deus não quis que o homem soubesse da existência do adversário, do diabo no caso? É para que o homem não se assustasse e entendesse que existia somente um rei e que não existia um adversário para que o rei tivesse combatente. Então nesse exato momento o homem começa a entender a malícia, o errado, o certo e começa uma alienação, uma destruição tanto física, tanto corporal. Por quê? Porque agora nesse exato momento o próprio Deus começa a descer no Éden. Quem sabe o próprio Deus toma forma e senta nas asas de um querubim e levanta agora a sua majestade divina com os seus santos anjos e desce dentro do Éden e começa o primeiro julgamento. Aleluia, Jesus. Deus está agora julgando. Existem 4 seres para ser julgado. O primeiro ser para ser julgado é a serpente, a mulher, o homem e por fim Satanás. A Bíblia diz que Deus chama a mulher. Deus chama a mulher e diz: Eva, sentirá dores de parto. Todavia que tiver um filho, sentirá dores de parto. Está vendo aquela serpente? Colocará inimizade entre ti e a serpente. Deus também julga a serpente, dizendo: serpente, raça mortífera. Você vai agora rastejar sobre o pó da terra e comer pó da terra. Então Deus agora começa a julgar Adão. E olha para Adão e diz: Adão, por ter desobedecido a mim, você morrerás e não viverás, e do pó voltarás. Do pó foi fornado, do pó retornaria, e comerás o suor do teu rosto. Mas agora, nesse exato momento, meu entendimento aqui se dá, é que nesse exato momento tem alguém dando risada. Tem alguém que falta a ser julgado. E está do lado, quem sabe do lado direito, do lado esquerdo, olhando o julgamento e dando risada e dizendo assim, quem sabe: mais uma vez eu destruí. Eu enganei a criação de Deus. Mais uma vez eu destruí. Eu enganei o homem. Eu enganei os anjos. Quando Deus olha para o lado, Ele olha e diz: Satanás, vem aqui. Agora é a tua vez de ser punido. Eva, vem aqui. Essa eu vou dar uma glória a Deus, irmãos, porque eu sinto em dar uma glória a Deus nessa. Satanás, tá vendo essa mulher que você derrubou? Tá vendo essa mulher que você enganou? Tá vendo essa barriga? Do ventre dessa mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça! Glória a Deus! Arabai que mandarabasrica, manarabai que meneguei chocomanagacia. Do ventre desta mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Tu ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Passe o tempo. Alai que mandarabasrica, managai. Passe o tempo vai se passando. A Bíblia diz que vem um anjo com uma espada na mão
e toma a árvore da vida e a cerca, para que Adão e Eva não conseguissem mais sentir o gosto da vida. Agora, Adão e Eva expulsos do paraíso. O Éden agora fica sem sentido. As aves não têm agora quem um passarinho cair da árvore, alguém se recolocar novamente, porque o homem já não está mais sobre a pretensão do Éden, também um pouco, não está mais sendo colocado como instrumento do Éden. Ele não é mais um homem que poderia dominar o Éden. O Éden agora está sendo dominado pelo próprio Deus. Adão e Eva é expulso do paraíso, e nesse mesmo instante começa agora Adão e Eva ter diante de ti e ver como é difícil viver sem o seu Criador. A criação, ela nunca conseguiu viver sem o Criador. Então, nesse mais instante, a Bíblia diz que Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Quem sabe são diferentes de idade, mas nesse mesmo instante, quem sabe também Adão está agora doutrinando ou discipulando Caim e Abel. E Caim e Abel perguntando: pai, mas quem tem criado todas essas árvores do campo? Quem criou aquela bola vermelha que todo dia de manhã nasce e queima toda a árvore do campo? Quem criou aquela luz, aquela estrela à noite chamada lua? Quem criou tudo isso? Adão começa a discipular os seus 2 filhos e começa a falar para eles: filho, olha, a gente morava depois daquela cerca ali. Aonde está aquele anjo? Mas ali nós fomos expulsos pela rebeldia. Jeová nos criou conforme a sua semelhança e a sua imagem, e todos esses animais nós demos nome a ele, e estamos agora fora do Éden, porque pecamos contra a sua majestade. E ali, quem sabe um dia, Caim e Abel acorda e dizendo: Caim, vem aqui. Abel, vem aqui. Olha, como assim? Ele nos fez e não quer mais falar conosco. Vamos fazer algo que nos chama a atenção de Deus. Igreja do Senhor Jesus. Nesse mesmo instante, Caim e Abel teve uma ideia brilhante. A Bíblia diz que eles começam a oferecer sacrifício a Deus. Caim e o seu irmão Abel colocam um sacrifício para que viesse a divindade do céu, viesse sobre a face da terra. E não é que deu certo? Deus, ele ama sacrifício. Quem sabe, dos altos céus, Deus está sentado e começa um cheiro suave vindo da terra. E quem sabe o Senhor olha para os anjos e diz: é necessário descer. Mas Senhor, o Senhor falou que jamais desceria sobre a terra e não queria mais amizade mais com o homem. Não é necessário. Houve-se um sacrifício e eu preciso ver o sacrifício. Agora o próprio Deus, ele desce para ver o que fizeram para ele. O céu estremece, porque depois de muitos anos, o próprio Deus volta novamente a olhar para a face da terra e a pisar na face da terra. A Bíblia diz que Caim era um lavrador do campo, Abel um pastor de ovelhas. E no entanto, Abel coloca um sacrifício, coloca um cordeiro e imola esse cordeiro como sacrifício, e Caim traz as coisas do campo para que venha oferecer a oferenda a Deus. Nesse mesmo instante, o próprio Deus começa a entender que um sacrifício chamou a atenção. O sacrifício de Abel deu a Deus também um entendimento. Deus começou, eu costumo sempre dizer, que Deus, ele aprendeu com Abel. Ali, Abel começou a dar uma ideia a Deus. Sim, meus irmãos, porque quando Deus, ele vê o cordeiro, a Bíblia diz que Deus, ele ama o sacrifício de Abel e despreza o de Caim, ao ponto que mais para frente vemos que Caim, pela inveja desse sacrifício, por ter amado a Deus mais o sacrifício de Abel, Caim mata Abel. Então, o que acontece? Deus, ele olha aquele cordeiro e começa a entender que naquele cordeiro de sacrifício que ele amou, ele começa a olhar para Jesus e entender que Jesus agora seria também um cordeiro e sacrifício vivo, para que todas as almas viessem a se revelar diante do seu poder e mostrassem que ele é o cordeiro de Israel, que foi morto e ressuscitou. No mesmo instante, agora o próprio Deus pega aquele novilho e guarda como gratidão. Caim mata Abel, começa o sangue descer sobre a face da terra. A terra vira também num martírio tão grande, aonde começou grandes homens, uns anjos do céu. Está a iniquidade tão tomada, que depois que o sacrifício de Caim e Abel, e depois da morte, onde a Bíblia diz que Caim matou Abel, e o próprio Deus procurou por Caim. A rebeldia do homem era tão grande, que o Deus, ele fala: Caim, aonde está o seu irmão Abel? Ele responde para Deus. É um homem perverso. Deus começa a ficar preocupado com o homem, porque Caim, além de matar o seu irmão, é respondão. Ele diz: sou eu guarda do meu irmão? Sou eu?
Eu tenho alguma coisa a ver? Vai procurar em outro lugar, no modo de dizer. Vai procurar. Quem sou eu? Eu não sou guarda dele. No entanto, o sangue de Abel clamava pela misericórdia. O sangue de Abel clamava pela justiça de Deus. Começa o martírio sobre a terra. E ali os anjos do céu vêem mulheres tomando banho e começam a se incorporar em homens. E ali saem néfiles, homens gigantes sobre a face da terra, onde começou um exílio muito grande na terra. A terra começa a se estreitar, porque agora as orgias, as bebedices, as grandes dissoluções e grandes impurezas estavam tomando um raio muito maior. Não era só mais ali perto do Éden, agora se abundou. Agora quem nascia já nascia no pecado, na imundície, e o próprio Deus estava chorando. Deus agora está chorando, porque viu a sua criação, aquilo que ele formou com tão graça e com tanto amor, se desvendar e se desprender dos seus estatutos e se desprender das tuas mãos. Embora seja que o próprio Deus, ele vai agora, e no livro dos 5 Pentateucos, no livro do Pentateuco, escrito por Moisés, os 5 primeiros livros, ali Deus ele fala uma palavra dizendo que Deus estava irado com a terra, que Deus estava irado com a face da terra. Então Deus ele estava desnoprezando o homem e estava sendo, e o próprio Deus ele anuncia dizendo que ele tinha sido arrependido de ter feito o homem na face da terra. Deus não estava aguentando olhar para o homem estava em sua altivez, nos seus pensamentos, pecando e levando também à morte e também destruindo os mandamentos e a pureza que tem em Deus, o nosso Salvador. Ali estava totalmente o homem desviando da pureza e do sentimento de vida, que é viver diante da face de Deus e seguir os mandamentos. Agora está acontecendo algo grave. Então Deus está olhando para a terra e quem sabe pronto para destruir todos os homens. Agora Deus olha para a terra e vê um hominho, quem sabe um velhinho cansado, com a barba longa. E ali, esse velho, e toda manhã Deus olha para a terra e vê só pecado. Mas quando Deus olha para esse senhor de idade, quem sabe esse senhor de idade, num sol quente, ele pega a pá, ele pega a enxada, ele olha para baixo, mas aí ele volta e olha para cima. Algo que muitas pessoas não estavam fazendo mais. Olhou para cima, e quando ele olha para cima, ele diz assim: olha, o sol está quente, o sol está muito bravo, mas o Senhor me dará força para carpintar. Este homem que chamou a atenção de Deus, esse homem para o céu para, Deus ele abre, quem sabe levanta do trono e diz: alguém conseguiu me temer, alguém de manhã conseguiu me glorificar. Ali estava Noé. Deus chamou Noé e viu Noé o justo, o homem que tinha um temor ao Senhor, que entendia as leis do Criador. Agora Noé começa a ouvir a voz de Deus, porque Deus não fala com qualquer um. Deus só fala com quem tem conseguido ouvir sua voz através do temor do Senhor. Então agora Noé começa a ouvir a voz de Deus, e esse mesmo Deus faz uma aliança com Noé, dizendo: Noé, eu preciso de você. Quem sabe, meus irmãos, você nunca pensou isso? Deus precisa de você, meu irmão. Deus precisa de você, minha irmã, para fazer a obra dele na terra. Deus é Deus sem mim. Ele é Deus sem você. Mas é necessário que o homem trabalhe. Por isso que existe a vinda do Senhor. E nesse exato momento, Noé se levanta e diz: eis aqui que o teu servo te ouve. Agora, Noé, eu preciso que você faça uma arca embaixo e anuncia para que eles venham se arrepender de todos os seus maus caminhos, de se arrepender de todas as suas proezas de maldade, e agora que venham se converter e entrar na arca, porque choverá sobre a face da terra, e todos os homens viventes na terra morrerão, senão aqueles que já estão vivos debaixo do oceano. Ali acontece, meus irmãos, a grande, gloriosa chamado de Deus. Noé com sua família começa a construir a arca há 10 anos e começa a pregar acerca do dilúvio, e o povo na promiscuidade, e o povo na idolatria, na prostituição, começa a dizer que Noé estava louco. Por isso que Jesus falava: será como os dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até que Noé entrou na arca. Nesse exato momento, Noé começa a pregar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, quem sabe, e ali cautelando os seus lombos e também com suas mãos cansadas, com seu rosto fadigado do sol, ali as proezas da tua casa, toda a tua família sendo refém de uma construção grande, de uma construção que era por fé e não por vista. Então, nesse exato momento, aqui o Senhor está agora olhando para Noé e dizendo: faltam 20 anos.
20 anos e ninguém se converteu. A Bíblia diz que passa o tempo, que o Espírito entra nas matas, o Espírito Santo dá uma volta sobre a face da terra, sobre os cantos vizinhos, e começa a alertar os animais do campo, a cada animal de sua espécie. Os animais, com reverência ao Todo-Poderoso Deus, começam a entrar na arca de Noé, sem alguém levasse como pastor. Todos os animais entraram diante da arca de Deus. Ali, a Bíblia diz que chegou o tempo. Noé entra, fecha a arca por dentro e Deus fecha por fora. Por que Deus fechou a arca por fora? É porque Deus sabia que Noé era um homem de coração bom. Então, se batesse ali, com certeza Noé ia se abrir. Então começa a água vai e mata toda a criatura vivente que respira sobre fora do mar. E no entanto, a arca fica 40 dias e 40 noites diante do oceano. A terra é inundada de água e a arca para no Monte Ararat, na Turquia. Então essa arca para no Monte Ararat. O que acontece? Que Deus agora está feliz. Deus não vê agora a hora. Deus não vê a hora, meus irmãos. Não vê a hora de Noé sair da arca. Não vê a hora de Noé agora sair da arca e ver qual é a consequência. Foi a consequência de ter matado tudo e restabelecer esse novo concerto? Qual será agora? Qual será a surpresa? Qual será a surpresa do homem agora? Noé está saindo da arca, a arca se abre e ali Deus se alegra do céu. E agora Deus olha para a terra e fala: agora a descendência do justo. Noé é o justo, agora será também filhos da obediência. Mas Noé, quando ele abre a arca, a glória de Deus se acende tanto que Noé já chega abrindo um altar a Deus. Noé começa a adorar o próprio Deus. Ele começa a louvar o nome do Senhor. E ali Deus fica feliz, o céu está em festa, o céu está feliz. Mas essa felicidade não durou por muito tempo. Agora, nesse exato momento, Noé se embriaga, fica nu diante dos filhos, amaldiçoa um dos seus filhos cão e começa uma perdição sobre a face da terra. O céu volta a chorar. O próprio Deus que chorou quando seus santos anjos caiu com Lúcifer e também chorou com a queda do homem, agora volta a chorar novamente com a nova aliança que ele tinha feito com Noé. Agora a aliança é quebrada por causa do pecado de Noé. A terra volta, para vocês verem que a iniquidade ela volta, que o seu bisneto Nimrod faz uma torre bem alta e levanta os céus e querem ameaçar a Deus, colocar o dedo na narina de Deus e dizer: quem manda aqui somos nós. A grande Babilônia, a torre babilônica, a grande torre de Babel está levantando agora, e a Bíblia diz que vem um vento, e quem sabe esse vento é como se fosse Atos capítulo 2 de Apóstolo, porque esse vento também faz mudar as línguas, e ali Deus cessa a obra, e Deus mostra para Nimrod que apenas um sopro de Deus pode mudar e destruir todo homem, porque todo homem é como a erva do campo. Passa o tempo, vai começando a manifestação, a tristeza toma conta de todos os homens, a tristeza de Deus também, e o homem se separa de Deus, porque está escrito no livro de Isaías 59, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, e nesse mesmo instante, os pecados estão afastando o homem de Deus. Deus quer de encontro com sua criação, mas este homem não quer mais. Passa-se o tempo, passa-se as horas, e Deus ele começa a entender: se a terra inteira está corrompida, eu vou fazer o seguinte: eu não vou matar mais ninguém, eu não vou mais destruir ninguém, então eu vou fazer algo. Deus ele pega e entenda que no meio de um povinho pequeno, Deus ele tenta ali fazer uma nação somente para adorar o seu nome. Deus chama Abraão: Abraão, eu estou agora na tua tenda. Deus chama esse homem como amigo, assim como chamou Noé com uma nova aliança. Agora Abraão, ele coloca Abraão a ser o precursor de uma nação. Ou seja, se o mundo inteiro está corrompido, Deus ele quer somente um povo que seja pequeno, porque Deus não olha as coisas grandes. Ao contrário, Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Então um povinho chamado Israel lá na frente, onde o próprio Deus chama Abrão para um novo tempo. E aí Abraão é surgido o seu nome para que ser pai de multidões. Deus, Abraão, passa Isaac, Jacó. Então Jacó, por ter lutado com o anjo em sua valentia, se torna também Israel. Então agora a nação de Israel está a nação de Deus. Mas dentro dessa nação, o próprio Deus viu que o seu povo, Israel, foi amaldiçoado através de uma hierarquia egípcia.
e tomado de cativeiro. Então o próprio Deus usa Moisés para tirar o teu povo do Egito. Deus tira também o teu povo do escravo, porque Deus não chamou o povo para ser escravo, mas sim para ser Senhor. Porque o Senhor dos Senhores estará com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso estará com o teu povo Israel. Então nos chamou para ser escravidão. Israel não foi chamado para ser escravo. Então nesse exato momento, Deus tira diante da mão de Faraó, através de Moisés, que assim sabemos, as grandes pragas que chegou no Egito, para mostrar que aquele povo tinha um dono, que aquele povo tinha um pai, o pai da fé, amigo chamado Abraão. E lembrando nós que foi lindo como aconteceu tudo isso. Voltando um pouco atrás, sabemos nós que quando Deus chama Abraão, dá a Isaac como seu único filho, ali, quando colocou no Isaac, ali depois de uma grande bênção que o Senhor colocou e ordenou no útero de Sara, a Bíblia diz que Deus manda levar Isaac a sacrifício. E ali a Bíblia diz que quando Abraão vai cautelar o teu filho, a Bíblia diz que um anjo diz: não, Abraão, não faça isso. Do lado tem um cordeiro, e esse cordeiro está no meio de espinhos. Esse cordeiro está amarrado, já estava preparado naquele momento. Deus já estava mostrando. E mais uma vez, Deus aprende com o homem ensina a Deus os termos de relações. Não que Deus não pode. Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Mas ele começa a conviver o homem em relacionamento. E assim como aprendeu com Abel, agora aprende com Abraão. E diz: se Abraão sendo homem, se Abraão sendo um pecador, ele dá o seu único filho, quem sabe ele olha para Jesus e diz: eu também vou dar meu único filho. Se Abraão faz isso, eu também vou fazer. Então nesse exato momento começa o trâmite de Deus. Deus tentando resgatar a terra para o seu santo amor. Agora nesse exato momento, a terra está em tristeza, a terra está em agonia. Israel agora perverte contra Deus. Israel agora está levantando falsos deuses, falsos ídolos, e está levantando agora a impureza sexual, a impureza da idolatria, da fornicação e da prostituição. Deus pune Israel, mesmo assim, punindo Israel, Israel nunca aprende. Foi levado a Nabucodonosor, foi levado pelos romanos, mas nunca aprendeu a temer a Deus. Deus levanta juízes, Deus levanta profeta como Elias, Eliseu, tentando resgatar novamente a graça de Deus com a terra e com o seu único povo que ele chamava povo prometido e terra prometida, Israel. Nesse exato momento, Deus, ele vai de encontro com Israel. E ali, conforme for, Deus, para amor por essa nação, Deus agora está colocando, como as profecias profetizavam acerca disso, as profecias que profetizavam acerca que nasceria um. O seu nome será Conselheiro, Emanuel, Príncipe da Paz. Então, nesse exato momento, o próprio Deus começa agora a colocar em pauta e colocar o alicerce da vinda do teu filho. Sim, meus irmãos, está agora em livro de Mateus capítulo 1, está uma mulher agora, essa mulher ainda virgem, colocou-se no ventre dela o Espírito Santo e um anjo aparece diante de Maria e começa a dizer: Maria, tu agora está grávida, agora o que vai nascer de ti é gerado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que nasce uma estrela em Belém, ali colocando a profecia de Isaías que nascerá uma estrela. Os 3 reis magos vão adorar aquele que é bendito e eterno. Jesus nasce, como nós sabemos, uma manjedoura, num lugar muito estreito. Então, nesse exato momento, o diabo já está enfurecendo, porque sabe que aquele menino há diferença. Quem sabe, meus irmãos, desde quando Satanás tentou, porque sabemos nós que desde quando Deus falou: Satanás, do ventre dessa mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, Satanás ficou preocupado, porque nascerá um, era um homem. Então, Satanás desde o Egito tentava matar os primogênitos homens. Os meninos eram jogados no rio, assim como aconteceu na eleição de Moisés. Moisés foi poupado para herdar e tirar o povo do Egito. Então Satanás sempre tentou matar. Toda vez que nascesse uma criança, Satanás no inferno ficava furioso. Será que é esse que vai me esmagar? Então quem sabe subia demônios e ver como que estava a relação daquela criança que nascia. Nesse exato momento, quem sabe um demônio levanta e vai até a manjedoura e fala: Satanás, eu acho que não é aquele lá não, porque eu creio que ele já nasceu pobre, nasceu numa palha, já nasceu no meio de bezerro, no meio de vaca, nasceu num lugar podre e sujo, e quem sabe esse daí vai ser o que vai esmagar a tua cabeça? Conforme não. Mas ele não sabia que ali ele foi, levou um mensageiro ali, e quando esse mensageiro voltou no inferno, com certeza a minha convicção é essa,
Ele falou assim, mas é o seguinte, esse menino nasceu no meio de palha, esse menino nasceu no meio de vaca, mas eu nunca vi tanto anjo guardar essa criança. Ali nasceu Jesus, meus irmãos, o Salvador do mundo, o Emanuel, o Príncipe da Paz. Começa o seu ministério, vamos resumir, começa o ministério depois dos 30 anos. Mas por que Jesus começou depois dos 30 anos? Interessante, meus irmãos, que quando Jesus, aos 10 anos de idade, aos 12 anos, ele já ficou 3 dias fora de casa. Então deu para perceber que quando ele fica 3 dias fora, a Bíblia diz que teus pais vão atrás dele e ele está ensinando no templo os doutores da lei. Nesse exato momento, agora aos 30 anos, começa a ascensão do novo tempo. Nesse mesmo instante, como nós já sabemos que desde o ventre, aonde sacudia quando encontrava Maria e quando encontrava a mãe de Zacarias, a mulher de Zacarias, a Bíblia diz que João Batista e Jesus já se pulava no ventre. Então nesse exato momento, passou-se 30 anos, e aí você me perguntaria, por que Jesus, depois dos 30 anos, ele vem eleger como sacerdote? É simples, meus irmãos, Jesus era da tribo de Judá, e segundo as leis, a tribo de Judá só iria ser sacerdote depois dos 30. Então agora está João Batista pregando, o precursor de uma nova história, aquele que veio preparar o caminho, está gritando no meio do Jordão. João Batista está gritando no meio do Jordão. E ele diz: arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ele está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João Batista está batizando os homens no Rio Jordão. Mas nesse mesmo instante, aparece um vindo, com seu semblante de humildade, com seus pés pisando com calma, com suas vestes, não vestes milionárias, mas uma veste simples, humilde. E João Batista está gritando: arrependei-vos, raça de víbora. Se vocês não sabem, víbora significa cobra. Então João Batista estava colocando o nome em todo mundo. Quem sabe ele estava dizendo: ô cascavel, se converte viva. Ô piton, se converte viva. Ô sucuri, se converte viva! Se converte viva, sua raça de cobra! E quem sabe alguém fala: mas se aquele ali é cobra, se aquele ali é sucuri, quem é aquele ali? João olha e diz: espera aí, aquele ali não é cobra não. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! Esse daí é o Cordeiro de Deus! Esse é aquele que eu falava, que vai vir depois de mim, que foi antes de mim, que eu não sou digno nem de tirar a sandália das suas targas, nem tirar a sandália dos teus pés, eu sou digno. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus vai descendo dentro do Jordão. E dentro do Jordão, quem sabe os pés vai levantando, a água chega a canela, o joelho, de joelho a cintura, de cintura o peito. Sim, a imersão. Precisava chegar a água até aqui para emergir. Agora João Batista fica atônito e diz: me batiza o Senhor. Ele diz: não, João, me batizas tu, para que se cumpra as profecias. Então, a Bíblia diz que depois que Jesus é batizado, depois de 400 anos, Deus sem falar com a terra, só falava através dos profetas, rasga o céu, e no meio do céu uma voz levanta e diz: eis aí o meu filho, que eu tenho
muito com prazo nele. Uma pomba desce aos seus lombos, simbolizando a descida do Espírito Santo. Agora, esse mesmo Espírito está levando Jesus ao deserto. Jesus está sendo tentado pelo adversário. Satanás tenta Jesus em 3 ocasiões. Agora, a mesma sandália que estava molhada no rio, seca-se no meio do deserto. Jesus passa fome e sede para ser lapidado pelo Espírito Santo, para ser quando o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto. Porque a Bíblia diz em Isaías, livro 53, capítulo 53, que Deus teve prazer em moê-lo. Então Deus colocou ele até para enfermar, ele teve prazer em moê-lo. Então era necessário moer Jesus. Era necessário para que ele aguentasse a provação da cruz. Porque agora, nesse exato momento, Jesus agora ele está levando para com ele a justificação e também o pecado de muitos. Nós entendemos que nesse exato momento, Deus, o próprio Jesus, está sendo tentado. Satanás tentou várias formas destruir Jesus. Mas agora, ele vê que ninguém consegue destruir Jesus. E eu começo a entender que Jesus ali também fez a mesma coisa que Satanás fez. Sim, meus irmãos. Satanás viu que nenhum demônio parava Jesus. Ele mesmo foi pessoalmente para parar Jesus. Jesus, ele fez ao contrário. Ele viu que nenhum dos discípulos tentava parar Paulo. Ele mesmo foi até Paulo. Então, são caráteres iguais nesse sentido de ocasiões. Nesse mesmo instante, o próprio Satanás vai até o deserto e tenta parar a jornada do Filho de Deus, tentando trazer a grande eficiência da maldade entre os homens, tentando levar Jesus em vários tipos de ações carnais. Uma das carnes, da carnalidade, que era a fome, porque Jesus estava em jejum, e a outra também trazer vanglória à sua carne, todo homem quer ser poderoso, levando Jesus ao pináculo de Israel e dizer: tudo isso te darei se prostrarem e me adorarem. Por isso que João escreve que o mundo jaz do maligno, que o príncipe do mundo já está condenado. Então este mundo já é do maligno. Então ele coloca Jesus ao pináculo do templo para transmitir a Jesus: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus nega todas as coisas, alcança a grande vitória através da verdade, porque ele era a verdade estava andando naquele mesmo instante. Agora Jesus é levado diante do final do deserto, e ali os anjos se saciam com ele. Resumidamente, começam os primeiros sinais. Jesus chama os seus 12 discípulos, começa a entrar na praia, chama Pedro, Simão e André, e começa o Senhor a levantar 12 homens. 12 homens que estavam dispostos a obedecê-lo, estavam dispostos a seguir em toda a sua caminhada. Jesus curou muitos enfermos. Quem sabe também, para nos lembrarmos, o cego Bartimeu. Também lá em Betânia, quantos milagres não fez perto da casa de Lázaro, até mesmo Lázaro morto ressuscitando no 4º dia. Jesus fez muitos milagres, coxo revivendo, pessoas sendo ressuscitadas, e ali a Bíblia diz que começou um tumulto muito grande em toda Jerusalém, em toda Betânia, em toda Samaria. Começaram argumentos sobre quem era esse que curava os enfermos e que davam palavras de esperança, ao ponto de multidões seguir os seus conselhos, ao ponto de a multidão ficar desde manhã até o atardecer da noite. Jesus estava pregando e as suas palavras comoviam, as suas palavras traziam tanta ordenança que o próprio Pedro, quando Jesus disse: você não vai com eles, para onde irei? Que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Era gostoso ficar com ele, era bom demais estar com ele, porque as palavras fluíam dentro do nosso ser, assim como a Bíblia simboliza, dizendo que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que entra na alma e no espírito. A dor que você sente na carne, a dor que você sente na alma, o anador não pode chegar lá, a dipirona não pode chegar lá, mas a palavra de Deus consegue. E é isso que Jesus estava trazendo a Jerusalém, mostrando para eles que ainda era necessário se arrepender, que o próprio Deus estava colocando ele, trazendo enfermar e trazendo como cordeiro, porque ele mesmo se levantou e ele mesmo disse que no 3º dia ele destruiria o templo e no 3º ele ressuscitaria o templo. Então nesse exato momento ele dá alguns sinais aos seus discípulos, e quem sabe, lembrando bem, meus irmãos, como foi glorioso quando ele chega no monte de bem-aventuranças e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles pertence o reino de Deus. Parece que nós vimos Jesus ali alegres, também a alegria que Jesus estava com seus discípulos, anunciando a verdade e levando todos os homens a se arrependerem através da justiça e do juízo de Deus, porque estava sobre ele a armadura celestial. Então o Senhor começa, mas agora
O que nós vamos ver agora nesse exato momento, estava tão alegre, o Senhor estava tão cantando, salmodiando a Deus, porque Ele mesmo diz, olha, todas as palavras que saem da minha boca, não sei se só sai de mim, porque agora o Pai está em mim, eu estou no Pai, e as obras que eu faço não vêm de mim, mas do Pai, porque o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então Jesus agora começa a alicerçar os discípulos para uma grande prova que essa prova há de ficar marcada em todos os nossos corações. É por isso que nós estamos agora ao vivo e trazendo vocês a entender o que aconteceu na terra. Meus irmãos, nesse mesmo instante, Jesus ele começa agora, eu vou começar a pregar agora. A Bíblia diz em Marcos 14:32, que agora Jesus ele não está como ele estava, alegre, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele está agora, a alma dele está fadigada, a alma dele está cansada. E agora ele sobe no monte para orar, no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, Pedro, Tiago e João eram três homens, 3 discípulos que Jesus mais amava. Tinha 12, no meio de 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, e no meio de 3 tinha João, que ele mais também ficava mais próximo. O que devemos entender que Pedro era a igreja. Pedro era a igreja. Pedro, a igreja do Senhor, na hora que Jesus mais precisou da igreja, a igreja dormiu. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, eu preciso que vocês orem comigo. Ore comigo. E a igreja, chamada Pedro, estava dormindo. 3 vezes a igreja, 3 vezes que Jesus foi até a igreja adormecia. E nesse mesmo instante, o que vemos, a diferença, é que quando Jesus estava no barco da Galileia, Jesus estava dormindo e Pedro, a igreja covarde, foi acordar Jesus. Meus irmãos, é verdade, é uma revelação de Deus. Vocês, quando Jesus precisa de vocês, vocês se calam. Mas quando Jesus está dormindo, é Ele que está dormindo, Ele em silêncio, você quer acordar Ele quando vocês vêm com tribulações e tempestade no seu mar. Infelizmente, é vocês, igrejas hipócritas, que quando Jesus mais precisou de vocês, vocês se calaram. É isso que está acontecendo aqui, dentro dessa montanha. Nesse mesmo instante, essa montanha está triste, porque Jesus precisou da igreja Pedro, e aí Pedro voltou a dormir. E nesse mesmo instante, o meu Senhor, o teu Senhor, Ele está triste, Ele está cansado. Por quê? Porque Jesus estava ali em jejum. A Bíblia relata que começa no meio da escurecer. A noite está triste, a noite está cansada, a noite ela não tem mais alegria. Ela não tem alegria porque naquele mesmo instante parece que a natureza está sentindo algo. Começa homens no meio daquele mato, daquele jardim, varapaus, homens com tocha nas mãos, e ali só tinha 11 discípulos, 11 discípulos seguindo realmente Jesus, porque agora tem um agora que no meio da Santa Ceia tirou a alegria da Santa Ceia, ao ponto de Jesus, quando ele estava dizendo, essa é minha carne, esse é meu sangue, Jesus para a Santa Ceia e diz, mas tem um aqui que vai me trair, aquele que eu molhar o bocado de pão. Esse mesmo, esse estava já com as 30 moedas de prata em suas mãos, e agora ele começa e ele faz algo que está em cogitações de pensamentos. Está agora o próprio Judas levantando e dando um beijo em Jesus, porque aquele que lhe desse o beijo era o sinal daquele que o próprio Anás e Caifás e a tua corte do diabo estava pronto para crucificá-lo. Então, nesse exato momento, Jesus leva um beijo de Judas, e sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece o inesperado. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão eficiente, o amor de Deus, meus irmãos, ele passa do limite humano, porque imagine você, um amigo seu te trair com um beijo, o que você faria? Você não pegaria, esbofeteasse ele? Ou você faria algo pior? Se um amigo seu te traísse, o que você faria? E nesse mesmo instante, um amigo te traz com um beijo. Então, o beijo simboliza o amor. E nesse momento, esse amor está sendo esse amor traído. E agora Judas beija Jesus no rosto. Sabe que Jesus fala para ele? Amigo. Amigo. Você tem coragem de dizer por uma pessoa que te traiu, chamar ela de amigo depois de te trair com um beijo? Ou por um aperto de mão? Ou por um abraço? Então aí, foi essa a dedicação de Cristo, o amor dele. Anás e Caifás toma Jesus e começa o julgamento. Estamos encerrando, meus irmãos. Vai ser difícil essa hora. Jesus está descendo da montanha. Ele está sendo preso por Anás e Caifás. Começa agora Anás e Caifás perguntar se ele era o rei, se ele era do próprio Deus. Ele diz que um dia os fariseus viriam a ele sentado na glória de Deus, que o reino dele não é aqui. Então é levado a Pilatos, Pilatos a Herodes, Herodes a Pilato, jogam Jesus como peteca.
lá dentro do concílio dos fariseus, Jesus leva um soco. Quem sabe agora nesse exato momento o teu rosto começa a inchar e ali começa um sacrifício. O sacrifício que nós mesmos conhecemos, que foi o maior sacrifício da história, que foi o maior sacrifício em todo o tempo, que não haverá um amor maior. Um soco por mim, um soco por você, uma bofetada por mim, uma bofetada por você. Agora acontece que agora, levando para Herodes, Herodes não vê nada nesse homem. Ele leva para Pilatos, Pilatos e Herodes viram uma peteca. Então nesse mesmo instante, a Bíblia diz que Herodes pergunta para Jesus: onde é teu reino? O meu reino não é aqui. O meu reino não é aqui, porque se fosse aqui, mandaria meus anjos e destruiria tudo. Pilatos, quando vai à corte de Pilatos, ele olha e não vê nada nesse homem. Ele não vê nada de acusação contra Jesus. Mas a mesma multidão que está em livro de 1 Samuel e pediu um rei em Israel, foi a mesma multidão que estava gritando lá embaixo: crucifica-o! 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 Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Nesse mesmo instante, Jesus ele está sem comer, sem beber, e quem sabe com muita sede. A Bíblia diz que Pilatos lava suas mãos porque a mulher dele tem um sonho com Jesus. Deus dá um sonho para ela. Então agora Pilatos lava as mãos e diz: eu não posso fazer nada. Então soltaram Barrabás, tiraram a tua roupa. A primeira vergonha de Jesus. Os judeus não andavam sem roupa. Os judeus tinham vergonha da sua nudez. Então agora Jesus ele fica seminu diante do povo, diante da multidão. Agora, amarrado tuas mãos e dentro de uma estaca, com a sua pernura, com o seu corpo expostos, agora abre uma azorrádio, um chicote, que na ponta tinha 8 pregos com grandes pontas, e cada 4 pontas mais ou menos cada prego, e ali começaram a chibatear Jesus, começaram a dar chicotadas, e cada vez que davam uma chicotada na sua carne, arrancava um pedaço de carne. Paulo diz que levantou uma quarentena de açoite menos umas. Então quem sabe, segundo Paulo, Jesus levou 40 chicotadas nas costas, e quem sabe 40 vezes 8, quantos buracos não deu diante das suas costas. E ali a carne saía, ali o sangue corria. Jesus agora está saindo, está chorando, está gemendo por dentro, porque a Bíblia diz que ele não gritou, como ovelha muda foi a matadouro. Nesse exato momento, eles arrancam o nosso Senhor, eles arrancam o nosso Criador, Jesus o Salvador. Sim, tiraram da estaca e colocaram sobre a tua cabeça, tecelaram uma coroa de espinhos e bateram sobre o teu crânio, aonde os espinhos avararam alguns vasos sanguíneos e fez com que vazasse sangue pelo seu rosto. Jesus... Agora o sangue mistura com o suor. O seu semblante está caído porque ele não dormiu a noite. Ele estava em oração a noite inteira. E agora, Jesus, ele ganha uma capa de escarlate, uma capa vermelha. Então Jesus agora é coberto com uma capa vermelha. Imagina você, quando você já está suado, com cortes profundos, ainda coloca um pano em cima do corte. Na hora de tirar, imagina como que dói. Jesus agora joga em seus lombos uma estaca, a cruz. Jesus vai carregar a cruz agora. Jesus vai carregar a cruz por mim e por você. É chegada a hora do sacrifício de Abel ser lembrado. É chegada a hora do sacrifício de Abraão com Isaac ser lembrado. Então o próprio Deus começa a olhar no céu. Quem sabe os anjos estão chorando. Lázaro estava lá. Maria Madalena, que ele expulsou 7 demônios, estava lá. Imagina você sendo mãe, você sendo pai, vendo teu filho ao martírio inocentemente. Então nesse mesmo momento, quem sabe como Maria chorou. Como você sabe, aquela mulher, bem-aventurada vós entre as mulheres, está agora não bem-aventurada, está chorosa. A multidão está dizendo malfeitor. A multidão agora está querendo com que
a sua morte seja escárnio mesmo, e querendo que as multidões se apedrejam, e se ele caísse na multidão, com certeza a multidão estaria ali pisoteando o seu crânio até a morte. Ali Jesus está subindo, mas a subida já foi dificultosa. A subida. Ah, meu Deus, vou chorar agora. Oh, Senhor, obrigado por ter morrido por mim. Obrigado. A subida agora, ela foi dificultosa. Jesus está fraco, acabou de sair de várias chicotadas e agora ele cai. Ele tropeçou e caiu. Jesus cai no meio da multidão, ele não aguenta a cruz. Ele caiu, meus irmãos. O meu Senhor, o teu Senhor caiu no meio do caminho. Ele caiu, meus irmãos. Ele caiu. Ele não aguentou, ele estava com fome, ele estava com sede, ele não tinha o que fizeram com ele, ele não aguentou. Ele não aguentou, ele caiu. Ele caiu. O Espírito Santo de Deus, quem sabe, entra dentro de um soldado. Esse soldado olhando um homem chamado Simão Sirineu e diz: olha, pega essa cruz, ajuda esse homem a chegar até lá em cima. Jesus pega a cruz e vai levantando com seus lombos, tentando rastejar, quem sabe. E nesse mesmo instante, ele vai subir no Gólgota, a Via Dolorosa. A Via Dolorosa não foi nada fácil. A Via Dolorosa foi algo, os últimos instantes do próprio Deus que se fez carne e habitou entre os homens, como está escrito em João capítulo 1. Foi difícil. Foi andar com as costas ardendo, com buracos nas costas, e tentar o máximo possível não morrer no caminho, não entregar o espírito no caminho, até subir o Monte da Caveira, o Monte Caveira. Agora Jesus está subindo. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, eu não vou aguentar pregar, não. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de Jesus nesse momento. Nesse exato momento, tem um buraco no chão. Eles já colocaram um buraco no chão e fizeram um buraco e... Lembra daquela capa vermelha com escarlate que estava grudada em seus lombos? Eles faziam assim com a capa, ó.
ela está grudada nas costas dele. Eles fazem assim, ó. Eles arrancam a capa. E quem sabe, no meio da capa, sai pedaço de carne também. Faz um machucado, tira de uma vez para você ver o que acontece. E agora, deitam no chão. Deitam no chão. Essa mesma capa, eles fazem sortes, vestes, eles começam a fazer bingo com essa capa. E deitam nosso Senhor no chão. E como um prego, maior do que meu palmo aberto, aconteceu o primeiro barulho. Um prego avara a mão, bate na madeira, acaba com os tecidos da mão do meu Senhor e toma a madeira, e ali uma mão é pregada na cruz. Estica o outro braço e o que ouvemos novamente é esse barulho. Mais uma vez uma mão é furada. Um prego maior que essa caneta entra na sua carne, toma a madeira da cruz. Nesse exato momento, lembra do buraco? Vocês já fizeram cerca em casa? Solta o caibro, o que o caibro faz? Ele não balança? Agora, eles soltaram Jesus, levantaram e soltaram, e quem sabe deu aquele tranco na cruz. E ali, quem sabe, as mãos começaram a rasgar. Os seus pés também estavam furados. Um só prego atingiu os dois pés. E estavam no madeiro, o meu rei, o meu Senhor. Os homens começam a zombar. Os homens começam a zombar e dizer que se ele é Elias, ou mande Elias vir buscar e tirar lá de cima. E nesse mesmo instante, a Bíblia diz que Jesus tem sede. E de ver dar água para ele, para zombar mais ainda, deram o vinagre. Os homens estão zombando. Zombam. E diz, desça da cruz. Jesus é erguido no meio de dois homens, dois bandidos. A Bíblia relata o nome de um chamado Dimas, mas não fala o nome do outro. Dimas está à direita e o outro está à esquerda. E agora, acontece algo que é interessante. O meu Jesus não estava conseguindo nem pouco falar. E quem sabe um demônio entra no corpo desse bandido e diz, Você não tem poder, salva a si mesmo. Salva, sai da cruz. Você não é aquele que estava curando todo mundo? Você não é aquele que fazia as pessoas serem ressuscitadas? Salva-te. Salva-te mesmo. Como Deus estava tão angustiado no céu, permitiu que o Espírito Santo entrasse no outro e disse, Ei amigo, por que tu está falando contra este homem? Por que você está falando contra esse homem? Por que tu fala contra ele? Ele não fez nada. Ele não mereceu estar aqui. Nós merecemos, mas ele não. E aquele ladrão olhando disse, Jesus, sobre o teu paraíso, lembra de mim quando entrar naquele lugar. Lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus, quem sabe, ele olhando assim, com o rosto bem cansado, olhando do lado assim, ele balança a cabeça e diz, sim, jovem, se me reconhece como Deus, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A Bíblia diz que Jesus se entregou à morte. A morte não pôde tragar ele porque ele é vida, então ele precisou se entregar à morte. E ele expirou
Mas o que me chama a atenção é que até o próprio Deus estava com as costas viradas para o sacrifício. Não estava vendo. Ou então calado, quem sabe? Porque Jesus ele fala, Eli, Eli, sabictani, sabictani. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Na hora desse sofrimento. Meus irmãos, Jesus entrega o teu espírito. O véu do templo se rasga. A multidão vai descendo correndo do monte porque o tempo virou. Agora em espírito ele volta, ele desce lá no inferno, quem sabe? E quem sabe tem uma festa lá no inferno. Satanás está com a chave da morte nas mãos. Está tendo rave no inferno e os demônios falando, o Senhor é o príncipe do inferno. O Senhor é o rei dos reis. Quem sabe os demônios, Exu, estavam todos adorando a Lúcifer. Dizendo, você matou os anjos, você derrubou nós, você convenceu nós para estar aqui com você, derrubou todo o império, derrubou Adão, derrubou o Filho de Deus. Você é o majestoso. Passa 2 dias, 3 dias, vem uma luz radiando no meio da escuridão. Como Pedro falou, ali estava a vida se manifestou a nós, no meio da escuridão do inferno. Ele olha e diz, Satanás, me dá a chave, me dá uma chave da mansão dos mortos. Eu venci a morte. Lembra lá em Gênesis, que nascerá de um filho, de uma virgem? Sou eu. Você feriu o meu calcanhar, mas hoje eu esmago a tua cabeça. Jesus ressuscita. Maria Madalena vai ao encontro e um anjo aparece para ela no sepulcro, dizendo, por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Há uma festa muito grande, porque agora Maria Madalena vai anunciar aos discípulos que ele está vivo. Os discípulos com medo, eles estavam todos às escondidas, com medo da crucificação também, mas ali, nesse exato momento, Jesus começa a aparecer 40 dias para os seus discípulos. Nessa quarentena de dias, Jesus acaba todo o ciclo, passa o caminho de Emaús, ele assa um pão e um peixe com os discípulos. Em todo momento ele estava com eles e passa 40 dias. Jesus está indo à sua ascensão. Agora ele aparece para os seus discípulos e diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não pode descer. Nesse mesmo instante, Jesus está subindo na sua ascensão, indo embora novamente para com sua destra de justiça, sentando à direita de Deus. Ele olha e disse, Pedro, Tiago, João, não chores. Não chores. Essa parte é linda demais. Não chores, não deixarei vos órfãos. Enviarei o Espírito Santo, Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Arabai que meneguei chokomanagas. Riande rabasui komanagasharamagaya. Riande rabasui komanagai. Aleluia. E ele disse que um dia voltaria. E diz em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, venha, e de graça darei da água da vida eterna. Aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque se nele fará mananciais de águas vivas, que saltarão para a vida eterna. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos nele e faremos dentro dele morada. O meu galardão está comigo. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia e que ninguém venha roubar a tua coroa. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem, e o galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Amém, meus irmãos.